Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje faz um mês da morte do Daniel Mastral. Hoje é dia 4 de setembro de 2024. A morte dele foi em 4 de agosto. E mesmo após um mês, muitas pessoas ainda estão com um ponto de interrogação. Realmente, se foi suicídio consciente, inconsciente, foi armado, foi queima de arquivo. Muitas pessoas ainda estão sim com essa dúvida, porque não teve investigação. Quando a morte da pessoa é decretada através de suicídio, ao qual foi o caso dele, porque as câmeras pegaram somente ele no local, não pegaram outras pessoas próximas, não tinha presença de outras pessoas, simplesmente a câmera pegou ele saindo do carro dele, manobrando, saindo com a arma na mão, ao qual a gente, olhando, analisando bem, foi muito estranho. Ele já saía assim com a arma na mão. Uma pessoa que tem intenção de se matar, ela não faz todo esse ritual de chegar no local, de estacionar, manobrar, deixar o carro de acordo da forma que vai sair e já sair com a arma na mão, como se ele estivesse saindo para um confronto. Então, tudo isso deixou as pessoas muito intrigadas, pelo menos as que gostavam do Daniel Mastral, que acreditavam nele, que viam verdade nele. Muitos dos seus seguidores, dos fãs, dos que consumiam seu conteúdo e admiravam ele, por a trajetória de vida dele, por a coragem dele ter saído de onde ele saiu, dele não ter seguido o caminho que ele estava, sabendo o risco que ele ia correr, sabendo que ele estava colocando a vida dele em risco e da família. Mesmo assim, ele quis sair do satanismo e seguir os caminhos de Deus. Então ele foi muito corajoso. É por isso que eu acredito que ele sim é digno de admiração. Porque uma pessoa que coloca a sua cara na internet para falar a verdade dói, a verdade incomoda muita gente. Incomoda principalmente aqueles que foram do passado do Daniel Mastral. Enfim, ficou a morte muito mal esclarecida, porque quando a morte é vista como suicídio, que a pessoa tirou sua própria vida, não existe mais por que a perícia investigar, não existe mais por que abrir uma investigação. Mas, esses dias atrás, foi colocado um ponto final nesse caso do Daniel Mastral, onde a perícia decretou uma nota de que realmente que foi suicídio e que ele foi induzido. Pronto, essa foi a palavra final, foi a nota final da perícia para encerrar esse caso do Daniel Mastral. Diante disso, só confirma o que eu achava e o que muitas pessoas também achavam, o que o Vic Vanilla achava desde o início, que ele sim pode ter tirado sua própria vida com as próprias mãos dele. Sim e não, porque foi com as mãos dele, mas não quer dizer que tenha sido consciente. Na minha sincera opinião, eu acredito que o Daniel Mastral, ele não estava consciente. Sim, foi induzido a fazer aquilo, como disse o Vic Vanilla, que foi de forma coercitiva. E o que isso quer dizer? Existem seres no mundo, demônios mesmo, que entram na vida da pessoa, que entram na mente da pessoa, que até incorpora na pessoa, para fazer aquela pessoa fazer o que eles querem que ela faça. Que no caso do Daniel Mastral era tirar a vida dele. Eles são capazes de manipular a mente da pessoa, tudo. Durante um tempo ele foi fortalecido, ele estava muito fortalecido quando ele ainda tinha o filho, quando ele ainda tinha a esposa. Mas qualquer ser humano que passa por umas rasteiras de vida assim, que passa por umas percas como a que ele passou, que foi perder o filho de forma também trágica, que foi por suicídio. O filho dele tinha 15 anos. Em 2019, ele também tirou a própria vida dele. Depois, 2, 3 anos depois, foi a esposa. Então, qualquer pessoa que tem uma saúde mental boa pode ficar
depressivo, pode sair fora de si, a pessoa não é mais aquela fortaleza que sempre foi. Então você tem que estar muito com o Espírito Santo, muito fortalecido do Espírito Santo, buscando assiduamente para não fraquejar, porque o inimigo, ele fica te observando, ele fica rondando a tua vida para esperar alguma fraqueza, algum momento de tristeza, algum pensamento negativo, qualquer falha, qualquer fraqueza que você tiver, ele é um motivo, é uma brecha para ele entrar. Eu acredito que isso tenha acontecido com Daniel Mastral. Quando ele perdeu o filho, 2 anos depois ele perdeu a esposa, ele ficou, infelizmente, ele ficou enfraquecido na fé. Continuou trabalhando, continuou fazendo os vídeos dele, o Diário de Micael. Depois que o filho morreu, ele fez o Diário de Micael porque foi uma obra deixada pelo próprio filho, mas que ele trabalhou em cima disso assiduamente. Ele não deu um tempo para ele não quis parar, né, para ter um momento para se cuidar, para dar atenção ao seu luto, porque ele estava em luto e ele deu as costas para tudo isso. Ele achou que era melhor ele continuar trabalhando, então ele se mergulhou nisso, no trabalho, e depois, logo em seguida, veio o falecimento da esposa. Então, qualquer pessoa, o cara, ele tem que ser muito, mas muito forte, ele tem que ser muito bom, ele tem que ser muito blindado na fé, para que ele não seja atingido por seres que já estavam na vida dele, porque assim que ele saiu do satanismo, já foi enviado essas pragas na vida dele, esses demônios, esses espíritos do mal, já foi enviado para destruírem ele, para destruírem a família, e não conseguiram, porque ele estava fortalecido. Porém, após a perca do filho e da esposa, ele foi enfraquecendo a sua fé. Foi aí onde o inimigo entrou. Então, sinceramente, a minha opinião, meus amores, é essa. É que ele, infelizmente, foi pego pelo inimigo. Ou ele foi possuído naquele dia, 4 de agosto, final da tarde, em Barueri, lá no ocorrido, próximo da casa dele, quando ele saiu do carro, ou ele estava possuído, ou esses demônios que foram jogados, enfiados, mandados para a vida dele, entraram na mente dele e fizeram ele acabar e tirar sua própria vida, mas não porque ele queria, não porque ele estava, não era o que ele queria naquele momento. Ele pode ter tido depressão no passado, ele pode ter tido momentos de angústia, momentos depressivos, ao qual ele tentou contra a própria vida. Sim, ele já fez tentativa. Depois que o filho faleceu, ele já fez, tanto que ele ajudava a esposa ajudava ele, e eles se ajudavam porque os dois estavam muito mal. Então um segurava o outro, na hora que um caía o outro segurava, na hora que o outro se levantava, o outro caía, o outro ia lá e segurava e levantava. Então eles se ajudavam. Quando a esposa dele faleceu, o chão dele desabou mais ainda, ele se viu totalmente desamparado. Fora isso, ele teve decepções na igreja, com pastores também, que decepcionaram muito. Então, não tem como a pessoa ficar tão fortalecido na fé. Realmente, nós somos humanos. Nós não somos robôs, nós não somos de ferro, nós somos falhos, pecadores, a gente fraqueja mesmo. Então, nada mais natural do que isso ter acontecido com ele ter se enfraquecido da forma que ele enfraqueceu. E eu vou deixar para vocês aqui um pedaço de um vídeo de uma moça que 95%, 98%, como ela disse, que ela tem certeza do que aconteceu com Daniel Mastral, que foi uma maldição que colocaram, que fizeram para a vida dele, das brabas. Eu não sei dizer para vocês de que religião que essa moça é, mas se ela é bruxa, se ela é... não sei, se ela é médium, se ela é de umbanda, se ela... eu não sei, sinceramente, mas pelo que eu entendi, ela incorpora, a avó dela, ela faz rituais com ela sai do corpo e ela vê as incorporações e ela sabe muito bem de todas essas maldições, de todo trabalho de magia negra.
e ela conhece bem e falou nesse vídeo, assim, o que eu já imaginava, sem saber. Eu não sou nenhum tipo de médium, eu não tenho mediunidade, se eu tenho eu não sei, mas eu não quis desenvolver. Eu não sou nenhuma bruxa, eu não tenho, assim, eu não sou nem religiosa, para falar a verdade. Eu sou cristã, creio em Deus, mas eu tenho minhas intuições, e a minha intuição foi exatamente o que essa moça falou no vídeo, que foi algo que fizeram, sim, uma demanda brava, das bravas para ele, me dá até um arrepio de falar, mas que foi isso. E felizmente é algo tão perigoso, é algo tão tenebroso, algo tão sério, que até depois da morte da pessoa ainda não é suficiente para eles. Eles continuam através da descendência da pessoa, ou seja, do filho e da esposa, que eles precisam se cuidar, se aproximar mais de Deus, mais se apegar, se agarrar à fé, porque eles precisam de proteção. Porque até depois que o Daniel Mastral faleceu, esse mal que rondava a vida dele ainda quis terminar o serviço. Qual? Acabando, difamando com a imagem dele, porque muitos canais vêm falando, vêm acabando com a imagem do Daniel Mastral, que ele era um impostor, que ele era um narcisista, que ele era um psicopata, que ele ia causar um suicídio em massa. Tudo mentira. O que acontece é que o mesmo mal que acabou com a vida dele, que conseguiu o que queria, tirar ele desse mundo, não foi suficiente. Para eles não foi suficiente. Eles ainda querem o quê? Acabar com o legado dele, acabar com os vídeos dele. Eles querem que as pessoas se voltem contra ele, contra a imagem dele, contra todo o ensinamento que ele deixou, para que não tenha mais por que você ir lá no canal do YouTube e assistir os vídeos dele, para que não tenha mais por que você continuar seguindo o seu conteúdo, porque você vai ficar achando, se voltar contra a pessoa que infelizmente nem está mais em vida, que a pessoa vai se decepcionar e não vai ver mais sentido em aprender aquilo que ele deixou, os ensinamentos, os vídeos, toda aquela alerta pra gente sobre o que tem no mundo, sobre o fim do mundo, sobre o arrebatamento, sobre tudo isso aí que perseguia ele. Então é isso, eles querem acabar também com a imagem do Daniel Mastral, porque não foi suficiente tirar a vida dele. Então não acreditem nesses canais. Tem três canais aí que eu poderia deixar o nome aqui para vocês. 3 canais que me noja. As 3 pessoas que administram esses canais me noja tudo que eles vêm falando, porque todo dia é um assunto diferente. Eles estão trazendo pessoas, estão trazendo testemunhas, estão trazendo participantes das lives para falar mal, para ajudar a falar mal dele. Quem é que vai saber? Quem é que garante que essas pessoas não são pagas para isso? Quem é que garante que essas pessoas não são contratadas para isso? Enfim, eu vou deixar o vídeo para vocês. Tirem as conclusões. Eu só espero e peço ao meu bom Deus que após um mês do seu falecimento, tenha sido ou não suicídio consciente, que eu sei que não foi consciente, tenha sido ou não, que ele agora já tenha sido recolhido, que ele já esteja amparado pelos anjos de luz, que já tenham recolhido, amparado e resgatado ele, que ele esteja bem. Porque aqui a perseguição estava feia, estava horrível, estava horrorosa. Aqui estava pesado para ele. Meu querido Daniel Mastral, que você esteja bem. Marcelo Agostinho Ferreira, que você esteja agora rodeado pelos seres de luz, assim como você foi aqui na Terra. Um beijo para você, se inscreve no canal,
ativa o sininho para que você receba o chamado dos novos vídeos e deixa a tua curtida para que o YouTube entenda que você gosta e recomende os próximos vídeos para você e para outras pessoas. Grande beijo e até a próxima. Olá, bebês, beleza? Bem-vindos ao Stargate Tarô. Eu sou a Star e hoje tenho que fazer um papo reto com vocês. Não vou fazer maquiagem porque é um assunto sério e eu não tô afim de ficar misturando as coisas. Vamos focar agora nesse assunto, tá? Que é do Daniel Mastral, tá? Que supostamente tirou a própria vida. Eu demorei pra falar desse assunto, eu queria ter falado com vocês antes, mas a vida correu e eu comecei a ver outras coisas e eu não fiz o assunto. Mas hoje eu quero fazer o assunto, quero fazer dois, na verdade. Esse, e eu quero mostrar pra vocês como é que realmente a alta magia funciona, tá? Bom, esse cara, ele falava que ele era um ex-satanista, ele é um escritor, que ele participou de uma seita e depois ele falou que não queria mais na hora que ele teve que fazer um sacrifício de uma criança. E ele saiu andando e começou a pregar a palavra do Senhor, tá? Eu não tenho nada contra isso, tá tudo certo. Existe um feitiço, que é esse que eu vim falar com vocês hoje, que faz a pessoa chegar a esse ponto. Então foi as próprias mãos dele? Foi. Tá? Eu não acredito que a polícia vai encontrar um segundo atirador ou vai encontrar uma pessoa eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Que vai encontrar uma pessoa, se você não fizer isso eu vou matar a sua família. Eu não acredito que isso vai acontecer. O que eu acredito que, pelo que eu vi nas imagens e pela história dele, o que eu acredito que aconteceu é um feitiço que você faz pra pessoa que demora gerações, na verdade. E eu até tô fazendo esse vídeo porque se você tem na sua família, você tem cuidado, que eu vou dar a descrição. Bom, você vai ter que procurar ajuda. Se você tem na sua família, você tem que procurar ajuda. Não tem outra coisa que você tem que fazer, tá? Não tem outra coisa. Mas eu acredito que esse feitiço foi colocado em cima dele a partir do momento que ele saiu do satanismo, tá? Talvez ele achou que ele ia sair do satanismo sem nenhuma consequência. Sim, mas ele levou como se fosse uma maldição. Você vai destruir 7 gerações da família. E o que acontece? Já destruiu ele, o filho dele, ele tem mais um filho, né? Eu conheço bem esse feitiço. Aí você fala, Está, como é que você conhece? Você faz esse feitiço para as pessoas? Bebês, quando você é bruxo de verdade, você é igual quando você se você conserta computador, tá? Se você sabe, pra você saber consertar, você tem que saber construir, tá? Pra você saber destruir, você tem que saber construir. É assim que funciona. E na minha família, e já passou também pessoas que eu fiz, que eu ajudei com esse tipo de feitiço, tá? Que é um feitiço que ele não vai destruir a pessoa em si, primeiro. Ele vai destruir as pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Tá? Então isso vai caindo aos poucos. Por exemplo, esse feitiço ele começou lá atrás, até antes desse cara ter esse filho, até quando ele saiu do satanismo, na minha opinião aconteceu, tá? Foi ali que fizeram. E o que acontece? A entidade, que é um demônio, tá? É um demônio que você invoca, não é uma entidade, é um demônio que você invoca. Esse demônio, ele vai primeiro nas pessoas que estão ao seu redor, tá? Então primeiro foi no filho dele, conseguiu, né? O filho dele colocou a cabeça no meio fio de uma linha de trem, foi decepado. Segundo, depois ele foi para a mulher, que tinha problemas de saúde mental, mas com essa notícia do filho, piorou muito mais o problema de saúde mental dela. Foi ali. E conseguiu colocar ela num estado super debilitado. E conseguiu mostrar pra ele também, ele tava ali do lado. Só que eu acredito que até essa força maior falava, porque fala mesmo, tá? Coisas no ouvido dele, falou, tá tudo bem, não vai acontecer nada. E no final a mulher fez a passagem, tá? Então quer dizer, mais uma culpa. Então quando você vai fazendo isso com a pessoa, você vai minando todos os caminhos da pessoa. Aí eu coloco pessoas pra te perseguir, aí eu coloco pessoas que não gostam de você, aí eu coloco pessoas que começam a te atacar de todos os lados. Até você cair. Tem uma hora que você não consegue, até você cair. E quando você cai, o que você deixou, o seu legado, ele vai cair também, porque não terminou com o Daniel Mastral, esse feitiço. Ele vai terminar depois que tiver completamente ceifado o legado dele, que seria um filho e a mulher, tá? Se você conhece o filho ou a mulher dele, avise, tá? Não acaba aqui. Não acaba. Esse é um dos feitiços mais tristes que existe, porque acaba com gerações e patrimônios enormes de famílias. Acaba com tudo, até o último centavo, tá? A entidade, ela só para, na verdade é um demônio, tá, bebês? É um demônio. Eu não vou falar aqui o nome do demônio, porque se eu for falar, vocês vão ir atrás, vocês vão querer fazer invocação na floresta, igual o cara lá, o mexicano fez, e aí foi engolido pelo demônio, né? Então não façam isso, tá? Não façam, não façam.
Não façam isso. Não brinquem com essas coisas se você não tem as ferramentas, tá? Por que que eu, por exemplo, eu tenho o sol sagrado. Até fiz um desenho do sol sagrado aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora um vídeo. Que seria um momento que os meus ancestrais descem pra fazer o ritual da pessoa. Porque eu não faço o ritual. Quem faz o ritual é a minha avó. Eu empresto o meu corpo pra ela fazer o ritual. Então, antes de fazer um ritual, eu faço toda uma preparação no sol sagrado. O sol sagrado ele é composto de 2 ilhas. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é, tá? São 2 ilhas. Aqui é uma água. Aqui ela mandou fazer uma escavação, tá? Ela mandou escavar aqui. Aqui, ó. Aqui. E aqui onde está esse marrom ficaram 2 ilhas. Aqui é uma água que é uma caixa de cristal que fica no meio. Tem 2 bombas de água, tá? Em lado oposto para fazer a água circular em forma de infinito. Que a água circula assim, ó. Ela passa por dentro da caixa, volta, vem pra cá e vai pra esse lado e faz assim, ó. Quando eles vêm pra fazer, que já tá tudo pronto, tá tudo lá já, tá? Não vou falar o que vocês não podem saber, mas já tá tudo pronto nessa ilha pra pessoa pra eu fazer a invocação. Eu não, né? Ela fazer a invocação pra pessoa. Então ela já pede todas as ervas, tudo que é necessário pra fazer a invocação, todos os símbolos, qual que é a invocação que tem que ser feita, já tá tudo lá no chão, pronto. Tá tudo pronto, o mesmo plástico, tudo pronto pra ela. E aí o que acontece? Aí eu pego, faço. Eu estou de jejum, já fiz a limpeza, já fui na lagoa, já fiz tudo. Aí eu começo a fazer. Primeiro é uma dança e depois é uma invocação mesmo, tá? Mas você fala que é fazendo o mesmo movimento, porque você entra em transe. Quando você entra em transe, eles descem, tá? Então você chama, mas é com o mesmo movimento, Como todas as culturas, se você estudar qualquer cultura do mundo, todas as culturas têm um movimento. Os judeus, eles fazem assim, né? Eles fazem assim. Os africanos, eles fazem roda, né? Eu tenho um outro movimento porque eu sou indígena, mas todo tem um movimento repetitivo para você chegar no transe, tá? Então eu faço esse movimento e aí um pouco antes de eu entrar nesse transe, que foi o momento que eu peguei, eles começam a descer. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é, tá? Vocês estão vendo esse orbe aqui, ó. Aqui quando ele aparece, ó. Ele vem direto do sol, ó. Esse orbe, ele aparece e ele desce. Ele está descendo agora, tá? Eu peguei um pouquinho antes de eu entrar no transe. Ele desce, né, em uma dessas ilhas aqui, que é a minha avó descendo. A partir do momento que ele desce aonde eu estou fazendo o ritual, eu já não vejo nada, eu já saio da ilha. Vou pra cá, vou pra fora. Eu vou pra fora da ilha, fico aqui mais ou menos, e eu fico observando fora do meu corpo, eu fazendo o ritual, mas quem tá usando o meu corpo é ela, pra fazer o ritual. Aí é quando eu tive que parar de gravar, porque já estava muito perto e meu corpo eu já estava saindo do meu corpo. Como eu falei pra você, tem música e tal antes do ritual, né? Porque são cânticos chamando energias, e cânticos antigos até. E depois, quando eu já estava fazendo, quase entrando no transe, eu ia parar a música. Quando eu parei a música, eu vi o orbe descendo. Quando eu vi o orbe descendo, eu não consegui resistir. Eu peguei, porque eu estava com o telefone por causa da música, e comecei a gravar. E aí, isso foi 40 segundos, porque eu já estava quase entrando no transe, e aí eu já tive que soltar o telefone, porque ela já ia chegar no meu corpo. E aí eu saí, e ela fez o ritual pra pessoa, tá? Pra pessoa decidir. Então é assim que funciona a alta magia. Você vê mesmo. Quando isso acontece, ela estava fazendo o ritual na saída, você vê um tubo de luz. É como se fosse um elevador, um tubo de luz, você vê. Porque eu fico de fora, eu fico aqui, ó. Eu fico aqui, tá? Bom, a minha alma, né? O meu espírito. Eu fico observando ela trabalhar com o meu corpo. Mas quando eu vejo ela trabalhando com o meu corpo, tem um tubo de luz ao redor dela. E ela tá invocando o que tem que invocar pra ajudar aquela pessoa. Você tá entendendo? Então eu não vou falar aqui o nome de demônio, esse tipo de coisa, por quê? Porque na hora que você chama alguma coisa, dependendo do que você tá fazendo, você tá chamando uma energia, é como se você estivesse chamando um leão pra sua casa. Se você chama um leão pra sua casa, é um leão selvagem, se você tem a experiência, você consegue dominar aquela besta. Se você não tem, ela vai te engolir. Tá? Por isso que tem pessoas que morrem, porque a energia ela vem toda quando você faz um ritual, principalmente para você invocar um demônio, a energia toda vem no seu coração, tá? Toda, ela quando ele abaixa, ele ataca, como se fosse um ataque mesmo, ele ataca diretamente o seu coração. Então você tem que ter uma proteção muito grande, o seu chakra do coração ele ataca, né? Ele não é um ataque, é que a energia dele é muito forte.
Então, tipo assim, é um tipo de um ataque, é muito forte. Então você vem direto aqui, tá? Se sente direto no coração. Se você não tem uma entidade que tá no seu corpo e tem uma egrégora que tá ao seu redor, você pode ter um ataque cardíaco. Que aí quando eu falo, ele te engole. Porque ele engole a sua energia. Você pode ter um ataque cardíaco e bater as botas. Olha aqui ali na floresta mesmo. Já aconteceu com o mexicano, já aconteceu com um brasileiro que eu conheço, uma brasileira. Já aconteceu com várias pessoas que morrem dentro do pentagrama. Por quê? Porque não estão preparados para estar ali dentro. Eu não entro num pentagrama por um valor irrisório. Você esquece, você pode pedir o que for pra mim, não quero saber. Eu não quero saber, tá? E a minha avó, ela fala mesmo, ela fala, é muito perigoso pra fazer isso, não vou fazer. Porque se você pega uma pessoa igual, que tem um problema igual desse Daniel Mastral, isso é um problema seríssimo. Pra resolver isso daí, primeiro que é caro com o tempo e... Caro não importa, porque uma pessoa que tá com um problema desse, uma família, porque não é uma pessoa só, é uma família inteira que tá com um problema desse, se eles encontrar uma pessoa que consegue ajudar eles têm que levantar a mão pro céu e dar o que a pessoa quiser. Eu juro por Deus, se eu tivesse no lugar, agora é uma opinião minha, tá? Minha. Se eu tivesse no lugar da mulher dele, tá? E ela fosse uma pessoa que constatasse que ele tem realmente esse feitiço que vai reverberar pra ela e pro filho dela. Pro filho que ela tem com outro cara, não. Mas pro filho dela, assim, que tem o DNA dele, certeza. Se a pessoa falar assim, eu quero que você me dê a sua casa, ela tinha que dar, cara. Desculpe, vocês podem falar o que vocês quiserem aí, tá? Porque é uma coisa tão perigosa que eu não entro por um valor menor que esse. É perigoso mesmo. É perigoso. Tanto que matou o filho dele, a mulher dele e ele. Agora, se você acha que a sua vida não vale um bem material que você pode reconstruir de novo, que você pode adquirir de novo, aí, cara, então você fica com o seu problema. Porque essa entidade vai levar essa casa também. Ela vai levar tudo. Ela vai disseminar a sua família. É isso que essa entidade vai fazer. Esse feitiço que eu desconfio que essa pessoa tenha. Eu não vou falar, ela tem consciência porque eu não abri a mesa pra ela, nunca falei com ela, não sei da mulher dele, não sei de nada. Então eu não sei. Mas pelo que eu vi, por isso que eu demorei até pra fazer esse vídeo, pelo que eu vi dessa história, eu tenho certeza de 99%, 98%, eu vou colocar assim, que é o feitiço que eu acredito que seja. Tá? Que é esse feitiço que dissemina a linhagem da pessoa, que é um dos feitiços mais difíceis de ser retirados. Demora pelo menos, da última vez que eu fiz que eu retirei um feitiço desse, acho que demorou pelo menos umas 8 luas, quer dizer, 8 meses, na mesma ilha, tá? Fazendo toda a ilha, toda a lua fazendo um ritual diferente. Lua minguante, lua crescente, lua minguante, até terminar. Claro que a pessoa me agradece, bom, enfim, salvou a vida dela e esse é um dos feitiços mais... Eu já vi muito feitiço na minha vida, mas esse é um dos feitiços mais sérios e mais difíceis e mais perigosos que um bruxo pode fazer. Então, eu acredito que não vão encontrar nada desse cara, que não vão encontrar que ninguém estava fazendo nada com ele, ou que ele mesmo ceifou a própria vida dele, porém, não foi ele. E pra mulher dele, o recado que eu tenho é o seguinte, tá? Você... procure saber se não é esse o feitiço que eu tô falando, tá? Não se atente ele tava com um problema psicológico, tava muito deprimido, ele não aguentou, e não sei o que. Sim, isso sim, também. Mas não, pelo que eu vi da aura dele, da energia dele, não é só isso, tá? E se você achar que acaba ali, se a pessoa acha que acaba ali, não acaba não. Não acaba. Não acaba. Eu já vi pessoas com 5, 6 filhos, todos, cada um acontecendo alguma coisa diferente, tá? Ninguém vinga, ninguém consegue ter uma profissão estável, ninguém consegue ter uma saúde estável, ninguém consegue ter uma casa, tudo que vem, vai. E tudo que essa pessoa deixou, tudo, exatamente até o último real, vai ser disseminado. Acaba com todos da família, todos, tá? Bom, e é isso que eu tenho pra vocês hoje. Um beijo enorme, coração, amor e luz. E que a espiritualidade é com todos vocês sempre. Obrigada.